Boas tardes, boas noites. Vamos ler hoje outro trecho do livro Astronautas do Além, capítulo 10, A Paralítica, né? E começa aqui o Chico descrevendo a pauta do que foi comentado na reunião noturna, demonstrando que ser espírita, né, a atividade espírita, ela é ao longo de todo o dia, né? O que se restringe ao centro é a atividade mediúnica, como bem coloca aqui esse nosso exemplo de comportamento que é o Chico. Vamos lá, nas palavras dele mesmo. Horas antes de nossa reunião pública, com 4 irmãos que se achavam em nossa companhia, fomos à cidade vizinha visitar uma criança doente. Não longe da casa em que reside a pequenina enferma, encontramos uma senhora paralítica, em recanto quase isolado de extensa zona rural, que nos solicitou orarmos com ela por alguns momentos. Muito simpática e sofredora, vivendo da caridade pública e sem qualquer parente, a situação dela realmente nos comoveu. Voltamos para nossa reunião e, depois de nossa habitual visita a alguns lares de irmãos nossos, passamos ao desenvolvimento das tarefas da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu a exame a formosa página intitulada Uma Realeza Terrestre, no capítulo 2, assinada por uma entidade espiritual que se reportava às lutas que encontrara na posição altamente destacada que usufruíam na Terra. A comunicação foi carinhosamente estudada por uma de nossas irmãs presentes, e no encerramento da reunião, o poeta Epifânio Leite nos trouxe o soneto com dedicatória expressiva. Ele mesmo, o poeta desencarnado, informou-nos por audição referir-se à paralítica em penúria material que havíamos visitado horas antes. Então veja, daquele rol de visitas, da peregrinação do grupo ao longo do dia, nos trabalhos mediúnicos da noite, houve uma manifestação direta sobre o caso daquela paralítica comentada pelo Chico. E aqui também, na página do site, tem esse material. Então a primeira coisa que nós vamos ler é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, Uma Realeza Terrena. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão, e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos na terra. Para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Jesus, disseste que teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis,
os únicos que lhe aproveitariam na morada celeste, e que se lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então essa foi a página do Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu logo no início da reunião. E em seguida veio uma mensagem de Epifânio Leite, que, como o Chico comentou, se refere diretamente à paralítica em questão. Aquela encontrada lá, dependendo da caridade pública, dependendo sozinha, né? E aqui vamos. Versos dedicados à venerável irmã que conhecemos na realeza terrestre há 4 séculos. Então o espírito conheceu essa senhora. Culta, não espalhou os benefícios da inteligência. Amiga incondicional dos amigos e inimiga implacável dos adversários, generosa para com os áulicos abastados e indiferente às vítimas da penúria. Embora destacasse as vantagens da paz, incentivou quanto pôde as guerras de conquista e ambição. Agradecida aos vassalos obedientes, perseguia até a morte quantos não lhe observassem as diretrizes. Amada e odiada, alcançou o mais além e, à frente da verdade, preocupou-se com a redenção própria. Regressou à terra várias vezes, apagando-se devagar quanto ao brilho terreno que ostentava, até que rogou a prova final, em que a identificamos presentemente, habitando-se no corpo enfermo e disforme, em acentuada penúria, para a ascensão próxima à espiritualidade superior. A essa irmã admirável e valorosa, capaz de omitir-se e sofrer até a integral reparação da própria grandeza em si mesma, oferecemos aqui a nossa pálida homenagem, desejando-lhe plena vitória em Jesus e com Jesus. E aí começam os versos. Vejo-te soberana aos painéis da memória, o trono te emoldura a face de outras eras. Oprimes sem temor, espancas onde imperas, fulges no fausto vão de vaidade ilusória. A paixão te esfogueia a fome de vanglória. Exilas e destróis, humilhas e encarceras. Vem a morte, no entanto, entre as forças austeras, e largas sob a cinza a pompa transitória. Foi-se o tempo, hoje achai-te em catre duro e estreito, paralítica e só, parafusada ao leito. Chorei ao ver-te a choça e o triste quarto em ruínas, mas louvo o fel de agora ante o sol do futuro, pela dor subirás ao reino do amor puro, em teu carro estelar de açucenas divinas. Então veja, como rainha, né, ela praticou a máxima, né, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Então, tão importante quanto a causa que nós abraçamos, seja ela qual for, tão importante não, mais importante do que a causa que abraçamos, é a forma com que se aplica esta causa. Dá para se vislumbrar quem tenha sido essa irmã, mas não cabe a gente, sem nenhum tipo de confirmação do lado espiritual, declinarmos a personagem histórica, né? Mas tirando aqui os detalhes pessoais, né? O comportamento é semelhante em quase todas as situações, em quase todos os reinos, em quase todas as épocas, né? Reino é justamente isso, é rei. Rei vem de res, que em latim quer dizer coisa, né? Então, os reis são aqueles que dominam as coisas, tudo que está no seu reino, né? E esse domínio não é que exige ou impõe, né? Mas faculta a possibilidade de errarmos se colocarmos na frente
os interesses próprios e do reino, né? Quando na verdade nós temos que colocar individualmente os interesses dos céus, né? E aí, Herculano Pires, na mensagem sobre o mesmo capítulo, complementa: dor, lei de equilíbrio. É fácil dizer que este episódio decorre de sugestão. Chico Xavier acredita na reencarnação, impressionou-se com a paralítica e inconscientemente procurou explicar o caso. Na sessão espírita, caiu em transe e do seu inconsciente aflorou, através da escrita automática, o soneto e sua dedicatória. Se perguntarmos como explicar a abertura do Evangelho na página aplicável ao caso, é fácil apelar para a influência do meio, mas toda essa explicação não passaria de um arranjo hipotético, sem qualquer prova objetiva. Simples fabulação pseudocientífica. Então aqui Herculano Pires ele assume um papel primeiro, né, como se fosse um crítico da doutrina espírita, dizendo que todas essas manifestações elas foram frutos da imaginação do Chico, porque à época existia um embate relativamente público acerca de parapsicologia versus espiritismo, né? E aqui Herculano Pires está fazendo justamente o papel, né, do opositor, para que justifique até o que ele vai falar. Na doutrina espírita não há fabulações dessa espécie, há fatos e comprovações. A mediunidade estudada e experimentada desde Kardec até hoje, comprovando a sua realidade através de resultados positivos, além das comprovações vindas da própria área científica materialista, através das pesquisas metapsíquicas e parapsicológicas, a reencarnação submetida ao mesmo processo, a psicografia analisada em seus dois aspectos, o anímico, escrita automática, e o espíritico, escrita psíquica de autores espirituais identificados rigorosamente. Além disso, a convergência diária universal das provas, diária universal das provas em todo o mundo. Onde entra o poeta Epifânio Leite na fabulação inconsciente? Então ele está dizendo o seguinte, que Chico, ele realmente poderia ter sugestionado tudo isso através das conversas, visitas, né? Tirando lá do seu subconsciente, do seu inconsciente, algo que justifique a própria reunião. Mas aí Herculano coloca a azeitona na empada, né? Onde está o poeta Epifânio Leite na fabulação inconsciente? Né? Da onde o Chico tiraria isso, né? Como e por que surgiu na memória subliminar de Chico Xavier? E como essa imagem fantasiosa conseguiu imitar o estilo do poeta? Sabemos que Epifânio Leite é quase totalmente desconhecido e que o médium não é nenhum especialista em poesia e história literária. Confrontando esse episódio com muitos outros da bibliografia espírita e das ciências psíquicas, não temos razão para duvidar da sua veracidade. A hipótese espírita se confirma no testemunho universal dos fatos. Legitima-se cientificamente através de estudos e pesquisas, espíritas ou não espíritas, no correr de mais de um século. Leon Denis definiu a dor como uma lei de equilíbrio e educação. Vemos nesse episódio a ação dessa lei através de 4 séculos. E não vemos Deus castigando a ex-soberana, mas ela mesma se submetendo à lei de equilíbrio para alcançar por meio da dor a compreensão e o sentimento de humanidade que lhe faltaram no passado. Muito bem, quem participa dessa reunião, né, quem se propõe a entrar nessas reuniões que nós estamos agora montando, obviamente já são espíritas, e essa explanação de Herculano talvez até não se justifique, porque nós acreditamos em espíritos e na reencarnação, certo? Errado, nós não acreditamos. Nós sabemos que existe
reencarnação. Nós sabemos das manifestações do Espírito, não é uma questão de crença, nós não acreditamos, não, nós temos provas, nós temos comprovações pessoais e coletivas, né, acerca da existência da individualidade dos espíritos e a sua consciência, assim como da reencarnação. Então não é objeto de crença nem de dogma, são conhecimentos, são juízos. Portanto, nós espíritas não acreditamos em espíritos, nós sabemos que eles existem. Então, estamos fora dessa discussão, né, sobre a existência ou não, e tudo isso nós já superamos. O que nós temos que fazer agora, uma vez superado o questionamento sobre a existência, é justamente avaliarmos o que é que eles nos trazem, né? O que é que os espíritos nos trazem? Qual é o conteúdo da sua fala, né? E aí nós descobrimos que existem infinitos espíritos. Então, São João nos ensina que nós temos que analisar se os espíritos vêm enviados em nome de Deus. Como? Analisando o conteúdo da sua fala, o conteúdo do seu texto. Não o título, não a autoria, não a capa, mas o conteúdo. E desse conteúdo nós temos que tirar aquilo que nos é proveitoso para a reforma íntima, né? Para podermos alterar o nosso comportamento. Porque, guardadas as devidas proporções, todos nós somos reis dentro do nosso próprio reino, que pode ser sobre si mesmo, sobre as coisas que se faz, sobre a casa que habita, sobre o emprego que detém, sobre o negócio em que trabalha. De alguma forma, todos somos reis, né? Reis com privilégios, né? Privilégios até que se sobrepõem aos reis da história, né? Hoje nós temos muito mais luxo do que qualquer rei daquela época. Haja vista as circunstâncias do mundo contemporâneo com todas essas facilidades, inclusive de termos a possibilidade de nos ver à distância, né, através de um aparelho comum a todos, né, termos água encanada, termos luz em casa, termos banheiro privativo, enfim, as nossas mordomias superam em muito as mordomias de qualquer rei da história. Não, né? Isso é muito fácil de constatar. Então, de alguma forma, estamos também no mesmo barco. E aproveitemos os ensinos dessa irmã e dos outros instrutores para fazermos as correções em nós mesmos enquanto há tempo, para que não sejamos surpreendidos com a decepção de algumas posições que achávamos que tínhamos conquistado. Tudo bem? Essa é a nossa oportunidade para reflexão e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite, vamos falar um pouco sobre o desgosto pela vida, suicídio. É um capítulo Esperanças e Consolações, no livro 4 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, é o último capítulo. E ele vai falar sobre essa questão. Muitos entram nessa faixa vibratória, né, da tristeza, da angústia, perdem a motivação de viver. E é importante que reflitamos sobre esse tema, né? Então, a pergunta 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E a espiritualidade responde: é efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade.
Veja, resposta muito clara, né? Falta da fé em Deus é um ponto muito forte. Porque quando se acredita em Deus, nesse Pai amoroso, que nos ampara, que nos fortalece, que não estamos sozinhos, tudo isso já é, né, um antídoto para que a gente desenvolva essa tristeza, essa desmotivação pela vida. Quando nos ocupamos, né, como ele diz aqui, quando a gente exerce todas as nossas faculdades com um fim útil, o trabalho vai alimentar a nossa alma. E vamos, com a fé, suportar as vicissitudes que a vida nos apresenta, com paciência, com resignação, não é? Tudo fica diferente. E aí vem a pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Porque muitos falam isso, né? A vida é minha, eu faço o que quiser. Mas a resposta é bem clara, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então, praticar esse ato é uma transgressão da lei de Deus. Não temos esse direito. Deus nos deu a vida e é Ele que sabe o momento que devemos deixar de viver, né? Então, todo o pensamento que vem nesse sentido deve ser combatido e devemos buscar ajuda quando isso está acontecendo. Mais para frente, nós temos aqui uma colocação, veja, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. Então, as tribulações da vida são provas ou expiações. Estamos no mundo onde temos que passar por esse aprendizado. Não é por acaso que renascemos aqui nesse mundo. Então, felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, nós temos que desenvolver a nossa fé, compreender o significado da vida, saber o porquê da dor na nossa caminhada, né? E a doutrina espírita, ela nos traz essas respostas. Tudo tem uma razão de ser. Não é por acaso que renascemos com determinada família, com as dificuldades que cruzam nossos caminhos. Tudo tem uma razão de ser. Então temos que buscar essas respostas e combater a tristeza que invade os nossos corações, desenvolver a esperança, né, a alegria de viver, nos se sentir útil, né, nos sentir útil, trabalhar em favor do nosso semelhante, tudo isso alimenta a nossa alma. E aí tem uma pergunta aqui muito interessante, vejam, é a pergunta 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que sabe que deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, comete um suicídio? É um suicídio moral. Então, abuso das paixões, ou seja, as viciações, né? E ele fala que é um suicídio moral. Não compreendeis que um homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, além disso, esquecimento de Deus. Então, nós temos esse ensinamento, né? Tem o suicídio indireto, é um suicídio indireto. Então, se eu sei que usando uma substância eu vou estar afetando o meu corpo físico, me colocando em risco, é um suicídio indireto.
né? Não tenho intenção de fazer isso, mas eu sei que isso me faz mal, pode me provocar situações que eu posso até desencanar. Então eu vou responder sobre isso. Nós vemos hoje, né, esse problema no campo das viciações, o excesso das drogas lícitas e ilícitas, tantos jovens e adultos desencarnando precocemente pelo uso abusivo das drogas, né? O excesso do álcool provocando acidentes, overdose de drogas quando se mistura, tudo isso, ninguém vem ao mundo para passar por uma situação dessa e nem para desencarnar assim. São situações que nós provocamos, né? Então, é um suicídio indireto, sim. Por isso que nós temos que estar atentos. E aqui ele coloca que é mais culpado esse que faz o abuso das paixões, dos vícios, porque ele teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, né? Aquele que comete instantaneamente é uma espécie de desvario, né? Ele perde o controle, é tipo uma loucura, né? E o outro não, porque ele teve tempo de pensar sobre essa falta cometida, né? Ele estava consciente de que aquilo fazia mal, mas ele deu continuidade. Então vejam como a doutrina nos esclarece com relação ao nosso comportamento. É muito importante nós estudarmos isso, sabermos disso, para que a gente possa estar combatendo em nós as viciações e os pensamentos difíceis, né? Que todos nós podemos, em determinado momento das nossas vidas, ter. E se vamos dar vazão, deixar que isso tome conta do nosso coração, vai depender muito do orai e vigiai, né? Com relação às viciações, nós temos um capítulo aqui no livro SOS Família, de Valdo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles, muito interessante. Acredito que vai completar bem essa questão do abuso aí das paixões, das viciações, para que a gente fique atento, né? Porque estamos escolhendo um caminho muito perigoso, que pode nos colocar em risco. E lembrando que tudo que nós fizermos com o nosso corpo afeta o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, né? E isso nos trará problemas em futuras encarnações. O uso abusivo de uma droga, do álcool, né? Claro que vai lisar o nosso centro coronário, cardíaco, gerando sequelas no nosso corpo espiritual. E teremos problemas físicos no futuro. Tudo isso a doutrina espírita nos esclarece. Então vamos ver aqui o capítulo 32 desse livro SOS Família, cujo título é Viciação Alcoólica. Sobre qualquer aspecto considerado o vício, esse condicionamento pernicioso deve ser combatido sem trégua desde quando e onde se aloje. Classificado pela leviandade de muitos como de pequeno e grande porte, surge confeição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo, né, que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão. Então vejam, hoje nós vemos muito isso, né? Principalmente as drogas lícitas, o álcool, né? Ele é muito liberado
é um hábito, começa com um hábito social. Então, toda comemoração tem que ter o álcool. E começa assim, né? Vamos experimentar com o drink, e nem todos conseguem manter esse comportamento, né? Muitos aumentam o uso e desenvolvem a dependência química. Insinuante, a princípio, perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição, na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitadas. Então, esse é o perigo de experimentar uma droga, né? Seja o álcool ou outra substância. Ela pode despertar ali, naqueles que trazem a disposição, a predisposição da doença, dependência química, que sabemos que isso está na nossa bagagem espiritual, toda encarnação a gente vem para vencer. Temos a predisposição, então se experimentarmos o álcool ou outra droga, aquilo vai despertar em nós essa predisposição e nós não vamos ter condição de combater. Desenvolvendo a dependência química, que é uma doença que ela não tem cura, ela é progressiva, ela tem controle, mas que a pessoa vai ter que lutar durante toda a encarnação para se manter limpo e equilibrado, né? Seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares. Vejam só, hoje mais do que nunca, né? A drogadição, como nos ensinam aí os espíritos, é uma epidemiologia, é a doença do século. Ela mata mais do que todas essas doenças. É muito triste, né? E como falou ali no livro dos Espíritos, que nós acabamos de ler, né? A falta de fé, efeito da ociosidade, as pessoas se afastaram de Deus, buscam nos prazeres alimentar a alma, e não é esse alimento que a nossa alma necessita, não é esse, né? E tudo se complica quando se buscam essas satisfações aí da paixões, né? Vejam que ele coloca: a vinculação alcoólica, por exemplo, escraviza a mente, desarmonizando-a e envenena o corpo, deteriorando-o. Tem início através do aperitivo inocente, muito dispensável, que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, né? Mas lá na frente se converte em dominação absoluta. Então hoje se cultiva muito essa questão do álcool estar presente nas comemorações, nos almoços, nos eventos, né? E muitos começam a experimentar, e aí pode sim desenvolver essa dominação absoluta, né? Da pessoa não conseguir parar de utilizar essa substância. E os pretextos são muitos, né? As pessoas bebem porque estão alegres, porque estão tristes, porque estão frustradas, revoltadas, enfim, né? Para uns se converte em coragem, para outros em entusiasmo. Sempre tem uma situação que leva a pessoa a buscar o vício, né? Então, motivos sempre teremos. E esse não é o recurso que devemos buscar, né? Jamais, pelo contrário. E essa questão, né, de buscarmos ali no álcool ou outras substâncias que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade, perturbam a nossa mente, né?
E claro, todo esse processo tem uma atuação de um espírito e se desenvolve um processo obsessivo, né? Espíritos que desencarnam com esse problema no campo das viciações e eles acabam influenciando os encarnados que utilizam essas substâncias, né? E podem ali desenvolver obsessões, processos muito infelizes. Então, o que a espiritualidade amiga nos alerta aqui? É conselho do Espírito Joana de Ângeles. E que nós possamos, adultos conscientes e responsáveis que devemos ter, de esclarecer os nossos jovens, os nossos adolescentes e principalmente dando-lhes o exemplo. Como queremos ensinar se oferecemos o álcool em nossas mesas, em nossas comemorações? Quando da família eles observam o descontrole, o vício, a nossa responsabilidade, não é? E como estudiosos do Evangelho, da doutrina, mais ainda. Então, vejam o conselho da Joana de Ângeles. A pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Liberta-te do conceito hoje só, quando impelido a comprometimento pernicioso. E não te facultes apenas um pouquinho, porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Se estás feliz, sorva essa felicidade com lucidez. Se te encontras visitado pela dor, enfrenta abstêmio e forte. Então, para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, humildade, recorre à prece, busque a Deus, mergulhando na reflexão o pensamento, e aurirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qualquer que seja o impositivo. Então, meus amigos, nunca se permitam a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sobre essa violenta dominação. Conselho da Joana de Ângeles, né? Então, não deixemos que aconteça isso, que uma dependência química se desenvolva. Aqui ela coloca o termo viciados porque é um livro antigo, né? Hoje não usamos mais esses termos, né? São até pejorativos. Para toda doença, nós, com relação a vícios, o termo correto é dependência química, né? Então, todo aquele que não tem controle sobre uma substância, seja ela qual for, é um dependente químico, é uma doença que exige um tratamento multifatorial, muitas vezes, né? De um médico, de um psicológico, do psiquiatra, uma ajuda espiritual. A pessoa tem que alimentar a sua alma para que ela encontre a força de combater essa viciação. É assim que o tratamento acontece. Então fica aqui a nossa reflexão dessa noite, muito importante, porque infelizmente nessa pandemia muitos ampliaram o uso do álcool, das drogas, porque se fecharam, a depressão veio, a tristeza, a angústia, e tudo isso complicou muito. Então,
Vamos estar atentos com aqueles que convivem conosco, tentando ajudar, tentando esclarecer, fazendo a nossa parte, porque recebemos tantos ensinamentos, né? E é nosso dever falar, esclarecer, tentar ajudar, né? E fica aqui o nosso pedido nessa noite, por tantos que sofrem nesse campo das viciações, pedindo a todos os espíritos que trabalham incessantemente, tentando tocar e proteger a esses corações, a todas as mãezinhas, quantas mãezinhas que sofrem com seus filhos, com essa problemática da dependência química, pelos trabalhos que são realizados na nossa abençoada casa. Nossa gratidão por esses esclarecimentos e que possamos fazer a nossa parte, levando esses ensinamentos tão valiosos que podem fazer com que muitas pessoas reflitam em seu comportamento e decidam mudar. Que a tua paz envolva cada coração que nos ouve nesta noite, Senhor. Que assim seja.